disseram alguns teólogos nesse momento e pensadores sociais, a solidariedade é necessária, mas não vai resolver todo o problema. A solidariedade de fazer chegar a água a quem está com sede, fazer chegar o pão a quem está com fome, mas lutar para que essas pessoas não tenham suas vidas destruídas, suas casas destruídas, tudo devastado, que tem uma causa, a ambição. É interessante alguns que dizem, você não precisa procurar culpado. Nós não precisamos procurar culpados, mas nós temos que saber quem são os responsáveis de termos chegado ao que chegamos. Não foi por acaso, não foi porque Deus quis. Para entender por que choveu tanto e ainda está chovendo tanto no Rio Grande do Sul, precisamos entender o que estava acontecendo na atmosfera naquele momento. Mas tem tudo a ver com a bolha de calor e a estiagem que está afetando o Brasil Central. Na porção tropical do Oceano Atlântico, o Sol esquenta o mar e a atmosfera, produzindo uma corrente de ventos carregando o ar quente e úmido que entra no continente sul-americano. A floresta amazônica ajuda a repor a umidade atmosférica pela transpiração das plantas, transportando essa umidade bem para o interior do continente. Uma parte acaba passando para o Oceano Pacífico, mas outra parte é canalizada pela Cordilheira dos Andes, que é a cadeia de montanhas mais longa do mundo, sendo transportada para baixo, no que chamamos de jatos de baixos níveis. Dependendo de outras variáveis, isso pode acabar causando um giro no centro do Brasil, que chamamos de anticiclone. Esse ar não se mistura facilmente com outras massas, tendendo a ficar muito seco e muito quente, agindo como uma tampa de panela. E quanto mais quente, mais forte e persistente tende a ser esse sistema. Ele impede o avanço de frentes frias, que são ondas de ar polar que varrem nosso continente de forma mais frequente nessa parte do ano. O que aconteceu é que o Rio Grande do Sul ficou no meio do caminho entre uma grande bolha de calor, o escoamento de umidade tropical e uma frente fria que não conseguiu avançar. Quando o ar gelado encontra o ar quente e úmido, a água acaba precipitando pela mesma razão que a garrafinha de água gelada fica cheia de gotinhas, que são formadas quando a umidade do ar condensa em contato com a garrafa gelada, já que o ar gelado suporta menos água do que o ar quente. A água que poderia ter caído em uma área muito maior e aliviado a seca do interior do Brasil acabou concentrada em um único ponto. Infelizmente, as mudanças climáticas causam justamente isso, eventos muito mais extremos e concentrados, em uma realidade em que secas extensas e inundações violentas convivem. Se puder, doe. Mas em ano eleitoral, talvez mais importante do que isso seja buscar representantes aliados à pauta ambiental. Vamos lá com mais uma desinformação sobre a catástrofe do Rio Grande do Sul. Veja só quantos caixões estão sendo fabricados para mandar para as vítimas do Rio Grande do Sul, né? As pessoas perderam suas vidas na enchente. Eu pausei o vídeo nesse momento para que a gente possa olhar com calma o que está escrito na caçamba do caminhão. Eu vou fazer uma busca no Google por este nome que está aqui. O primeiro resultado que apareceu para mim foi o de uma transportadora da Turquia. O passo seguinte foi clicar no site da transportadora. Dentro do site da empresa, eu procurei pelas informações de contato. Eu mandei um e-mail em inglês para uma empresa turca, na expectativa de que eles me respondessem se eles sabiam informar aonde que esse vídeo tinha sido gravado e se tinha alguma relação com o Brasil e mais especificamente com o Rio Grande do Sul. Enquanto eu aguardava a resposta, eu assistia ao vídeo mais algumas vezes. Em determinado momento, tem uma van que passa ao lado do caminhão. Depois de assistir muitas vezes, eu consegui identificar o telefone que está escrito nela e que eu circulei aqui em azul. O meu passo seguinte foi abrir o Google no meu celular novamente e fazer uma busca com esses termos que eu coloquei aqui em cima. O que está entre aspas é o telefone. Eu coloquei ele entre aspas para que o Google procurasse exatamente como está dentro das aspas. Coloquei site.tr para que o Google filtrasse apenas sites da Turquia. Todos os sites que terminam com .tr são turcos, assim como todos os sites que terminam com .br são brasileiros. A minha expectativa com essa busca era tentar encontrar uma lista de telefones turcos, para que assim eu pudesse descobrir que estabelecimento era esse da van. O resultado da busca que me interessou foi esse aqui de baixo. Eu destaquei ali num retângulo branco o telefone que eu procurei, ele apareceu na íntegra. Antes dele só vem um código de DDD, e antes desse código de DDD vem o mais 90, que indica que são números de telefones da Turquia.
Cliquei no site que me interessou e descobri que dentro dele tinha um endereço, esse que está aqui embaixo. Eu vou copiar e colar esse endereço e jogar no Google Maps. Coloquei o endereço aqui em cima. Em seguida, cliquei nesse botão aqui de baixo para ver a visão da rua desse endereço. Circulei ali em volta e eis que encontro a mesma van que aparece no vídeo. Essa é mais uma evidência de que o vídeo não foi filmado no Brasil. E a prova de que o vídeo dos caixões não tem relação com o Rio Grande do Sul veio através da resposta da transportadora ao meu e-mail. Eles explicaram que o vídeo foi filmado em fevereiro do ano passado, no contexto de um terremoto na Turquia. Eu não sei como foi a sexta-feira de vocês ontem, mas a minha, eu gastei algumas horas para fazer tudo isso que eu expliquei em alguns minutos para vocês. Isso é a função de um jornalista. A gente fica investigando até encontrar informação confiável para passar para as pessoas. Busque jornais para se informar, além das redes sociais, dê um voto de confiança em profissionais que trabalham com isso. E cuidado com as desinformações que têm circulado. Isso é muito perigoso e não ajuda em nada. Dá uma olhada nessas imagens. Um antigo porto de Porto Alegre revitalizado, com as pessoas circulando livremente, sem ter aquele muro que dividia o antigo porto da cidade. E por lá, nesses antigos armazéns, restaurantes, espaços de cultura, de lazer, coworkings, espaços de inovação, tudo com as pessoas circulando livremente, sem precisar pagar nada para entrar lá. Isso está perto de se tornar uma realidade, porque a gente acaba de publicar o edital para concessão administrativa, numa parceria público-privada, do Cais Mauá, o antigo porto de Porto Alegre. O investimento que está se projetando nessa parceria com o setor privado é de 350 milhões de reais só na parte dos armazéns, para fazer toda a revitalização dos antigos armazéns. Quando a gente fala sobre o projeto como um todo, contemplando também as antigas docas, onde poderão ser edificadas torres, a gente está falando de um investimento de mais de 1 bilhão e meio de reais aqui na capital dos gaúchos, transformando um espaço icônico num exemplo desse estado que olha para o futuro, que olha para frente, que tem vontade de crescer e de se desenvolver na parceria com o setor privado, mas garantindo, é importante dizer, livremente ali o acesso para todos nesse espaço tão importante para todos nós. Está chegando a hora, em dezembro, dia 21 de dezembro, está marcada a abertura das propostas lá na B3, na Bolsa, em São Paulo, quando finalmente a gente vai poder encaminhar uma parceria para viabilizar investimentos, emprego, renda e uma nova relação de Porto Alegre e de todos os gaúchos com o nosso Porto e o nosso Guaíba. E temos uma questão muito delicada e, Sadi, o teu programa, ele é um programa que é o mais prestigiado do ponto de vista do noticiário político. Eu penso, eu não sei a opinião de vocês, mas eu vou manifestar a minha, o que está acontecendo nesses dias no Rio Grande do Sul precisa ser entendido como uma, eu diria, ruptura na maneira usual e protocolar com que os tomadores de decisão em diferentes níveis administrativos da política brasileira lidam com situações como essa. Não é mais possível a gente tolerar tamanha irresponsabilidade em nível municipal, estadual e federal, num discurso muito encorpado de adaptação, de proteção da natureza e do meio ambiente, vendo o desmonte que está em curso. Eu vou pegar apenas um exemplo. O atual governador do estado do Rio Grande do Sul, ele no primeiro mandato, 2019, operou nesse estado o maior desmonte das políticas protetivas do meio ambiente que foram definidas em 9 anos de intensos debates com diferentes setores da sociedade que constituiu o Código Ambiental. E isso foi demolido, isso foi completamente exaurido. Alguém haverá de dizer, mas se essa política não fosse alterada, essa tragédia deixaria de acontecer? Não, essa tragédia foi monumental, ela está sendo colossal. Mas o impacto... Como é que você se sente aí pilotando e levando solidariedade? Maravilhoso, isso é maravilhoso, levar para o pessoal de lá que está precisando muito. Estamos aqui junto com os Correios, está aqui o Renato, superintendente dos Correios de São Paulo, está aqui o Marcos, que está pilotando esse caminhão, estou aqui com a Débora, que também é das Cozinhas Solidárias. Nós estamos hoje pegando toda a arrecadação que foi feita aqui em São Paulo, das Cozinhas Solidárias, em parceria com os Correios, para mandar para o Rio Grande do Sul. Esse caminhão vai estar aqui
com mais de 8 toneladas de alimentos, também fardo de água que está indo para lá, mais de 7.000 fraldas infantis para as crianças. É muito bom ter essa iniciativa dos Correios, o governo do presidente Lula, abrindo os Correios para a solidariedade, essa onda bonita, como fazer as suas doações e trazer para as agências dos Correios tudo que vocês puderem. Alimentos, roupas, produtos de higiene. Isso é uma ação muito importante que vai ajudar o povo do Rio Grande do Sul. A solidariedade vai salvar a vida, gente. Por favor, bora contribuir e ajudar, que vai ser muito importante para essa família. É isso aí, continua ajudando. Valeu, pessoal. Oi pessoal, a gente está aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, na divisão de abastecimento farmacêutico. Hoje a gente completa o recebimento de 100 kits para o enfrentamento de desastres aqui para o estado do Rio Grande do Sul. Cada kit desse tem 48 itens, são 32 medicamentos, 16 insumos. Cada kit atende uma população de 3.000 pessoas por até 15 dias, então nós estamos falando de um atendimento de 300.000 pessoas. Importante, é mais uma ajuda do Ministério da Saúde, dando as mãos a todo o Sistema Único de Saúde, estados e municípios. Esses kits, eles vão ser distribuídos aqui pela logística do estado para todos os municípios atingidos, para aqueles municípios que perderam seus estoques de medicamentos e insumos. Aqui a gente pode ver um pouco a composição dos kits, né? Então, por exemplo, este kit aqui tem insumos, luvas, equipamentos de proteção individual. Neste outro kit nós temos aqui seringas. Então, como falado, são 48 itens. Importante essa grande ajuda. Só para vocês terem uma ideia, o ano passado todo para o Brasil foram entregues pelo Ministério da Saúde 106 kits. E agora, hoje, a gente completa só aqui para essa emergência no Rio Grande do Sul 100 kits de medicamentos e insumos. Então, mostrando aí a mensagem do governo federal, do presidente Lula, da ministra Nízia, que não faltarão esforços para apoiar aqui o estado do Rio Grande do Sul para o enfrentamento dessa emergência. Acho que pararam a inteirinha, para o comboio que provavelmente está indo para o Rio Grande do Sul aí, já caminhão carregado. Atravessa mesmo as coisas para esperar os caras passarem. Todo mundo ajudando. As prefeituras gaúchas já começaram a receber verba emergencial do governo federal. O governo federal encurtou o caminho para a liberação emergencial de recursos. Normalmente, o dinheiro só é enviado depois da apresentação de um projeto de recuperação. Mas, nesse primeiro momento, as prefeituras já vão começar a receber valores de acordo com o tamanho da população de cada cidade. Até 50 mil habitantes, R$200 mil. Entre 50 mil e 100 mil habitantes, R$300 mil. Municípios com mais de 100 mil habitantes, R$500 mil. Valdez Góes, ministro da Integração Regional, explicou que uma coisa é recurso para a reconstrução das cidades, rodovias, hospitais, escolas, e outra
é essa primeira ajuda para suprir a necessidade básica. Já temos disponibilizado para os municípios só para ajuda humanitária, chegando à soma de 75,6 milhões e temos em plano de ontem para hoje já em análise mais uns 111 milhões que estão em análise. Lembrar sempre que isso é para água, comida, né? Às vezes é aluguel de sanitários químicos, banheiros químicos, combustível, quando se precisa. São 3 eixos principais, segundo os especialistas, tá? Eles têm ali, primeiro eixo é o de dizer que o Estado nada faz. Então, o que eles usam? Então, se você vir isso, desconfie. O primeiro eixo de fake news, o Estado nada faz. O que eles dizem? Eles usam vídeos falsos, descontextualizados, para dizer que quem está salvando o Rio Grande do Sul no braço são os voluntários, são os civis. A palavra mestra, e aí eu vou pedir para você salvar esse termo, chama-se cauda longa, para quem estuda a internet, é civil salva civil. Aí você vai dar uma olhada naqueles perfis de sempre, você sabe, essa ideia está incutida em toda lá. É para dizer que o Estado é lento, que o Estado não chega, que o Estado é preguiçoso, que o Estado nada está fazendo. A outra ideia que está centralizada no disparo de fake news, e aí você tem diversas fake news com essa mesma ideia, é a de que o Estado atrapalha. Vocês vão ver circulando um vídeo que dá a entender, e nesse caso o Exército virou o principal alvo. É como se os disseminadores de fake news da extrema-direita lá de trás tivessem indo à desforra agora por conta do que o Exército não fez no 8 de janeiro. Alguns deles escrevem isso mesmo, né? Como vocês sabem, eles pediam um golpe, as Forças Armadas não apareceram e aparentemente eles estão querendo manchar a imagem das forças agora nesse episódio. Então, nesse eixo, o primeiro eixo é o governo não aparece, não veio. Mentira. Não só está lá o governo federal, as Forças Armadas, como o governo de São Paulo, o governo do Mato Grosso, o governo de Goiás, o governo do Rio Grande do Norte, de Pernambuco. Tem muita gente lá. O Brasil, que sabe quem é de verdade, está lá. Né? O outro eixo é esse, o Estado atrapalha. Então, são vários vídeos que dizem, olha, não estão deixando chegar mantimento, estão barrando, não estão deixando pilotar a lancha. Tem um agora, o novo, o mais último, é o que aparece ali uma velhinha, uma pessoa idosa, pedindo ajuda e um militar dando os ombros. É fake, não é de agora, está fora de contexto. As agências de checagem estão trabalhando como loucas. A terceiro grande eixo de fake news é o pânico econômico. E aí, gente, eu vou abrir aqui isso conversando com os especialistas, né? Tem uma série de áudios falsos, desancorados e vídeos também desancorados da realidade, meio que pregando uma corrida enlouquecida aos mercados, porque vai acabar a comida. E eu não estou falando do Rio Grande do Sul. Lá o abastecimento está difícil por conta do Estado. Tá tudo desse jeito. As pessoas estão indo, o mantimento está indo. E eu vou mostrar aqui imagens também exclusivas da FAB, mas de aeronave ou navio. É assim que está chegando, helicóptero ou navio. Avião não adianta mandar, não tem onde pousar, o aeroporto está fechado. De todo modo, o terceiro eixo é esse, é o do pânico econômico. E aí eu liguei para o ministro da Falei, ministro, eu não sei se o senhor está sabendo, está havendo uma série de disseminações de desinformação, eu gostaria de saber, o Brasil corre risco de desabastecimento? Olha o que o ministro Carlos Fávaro me contou, ele disse, Daniela, eu mesmo recebi um áudio, veja só, o ministro recebeu um áudio, tá? De um homem dizendo, eu sou gaúcho, eu tenho certeza que, eu estou te falando, o saco de arroz vai bater R$70. Corre e compra. A Federação Produtora de Arroz do Rio Grande do Sul, que responde por 70% da produção nacional, já falou que não vai acabar o arroz. O Ministério já tinha dito que não ia, mas agora o ministro dá uma garantia. Não haverá desabastecimento, é o que diz o Fávaro, e mais, ele fala... Tudo o que está sendo feito é para garantir o fluxo, inclusive não ter repique de preço. Então, assim, pânico econômico, inação ou Estado trabalhando contra o cidadão são 3 palavras-chave que os estudiosos já identificaram, viraram motivo de fake news. Para fechar, quem são os principais disseminadores dessa, né? Porque é gente que tem muito seguidor e que já tem uma base feita.
Por que ele já tem uma base feita? Porque alguns são réus no inquérito das fake news, no inquérito dos atos antidemocráticos, já tiveram de prestar depoimento para a Polícia Federal sobre pregação golpista, tiveram de prestar depoimento sobre pregação mentirosa na pandemia. É gente que de lá de trás veio te dando remédio de verme para curar vírus, de lá de trás veio te dizendo que golpe de Estado não era crime, gente que lá de trás disse que, imagina, nós não queremos dar um golpe, vem o 8 de janeiro, agora eles pedem anistia. É a mesma coisa e eles estão usando essa mesma rede de novo. Não, isso não é no Rio Grande do Sul. Isso está acontecendo aqui na China. E não por acaso, a Tanzânia, o Quênia, a Rússia e o Cazaquistão também enfrentaram o mesmo nesse último mês. A ciência e os dados mostram que os eventos climáticos extremos, como esses, que eram raros antigamente, estão cada vez mais frequentes nos últimos 20 anos. E pior, eles estão mais extremos e mais fortes. Para lidar com as mudanças climáticas, o Japão criou túneis que compõem o maior sistema anti-enchentes do mundo. A Tailândia criou um parque gigantesco no meio da capital para drenar a água das chuvas. A China começou a testar em algumas regiões as cidades esponja, com uma série de medidas concebidas para evitar alagamentos. E o Brasil? Bom, o Brasil não fez nada. Ah, mentira, ele fez sim. O governo do nosso estado alterou 480 medidas de proteção ambiental. E o nosso prefeito não só não destinou nenhum centavo do orçamento para prevenção de catástrofes, como também sucateou as medidas que já existiam. Enquanto tantos outros países estão evoluindo para a prevenção de catástrofes, o nosso está regredindo. Ah, mas não é hora de apontar culpados. É sim, porque depois passa, o assunto é esquecido e só lembram quando acontece uma nova tragédia. Remediar não traz de volta tudo que essas pessoas perderam, e muito menos a vida daqueles que se foram. A gente precisa sim de prevenção e precisa lembrar disso na hora de escolher nossos próximos representantes. Mas enquanto os governantes não fizerem pelo povo, é a gente mesmo que tem que fazer. O que está acontecendo no sul está longe de terminar. A chuva está voltando, tem risco de ciclone, novos alagamentos e tem muita gente tendo que evacuar suas casas só agora. Toda ajuda é pouca, toda repercussão ainda não é o suficiente. Fale sim de novo sobre esse assunto, compartilhe, use a sua rede para ajudar. Aqui na legenda tem informações para você doar direto para quem está na linha de frente. Sendo feito, entre outros, pelo professor Pablo Hortelado, da USP, eles detectaram, eles fazem um acompanhamento das redes e detectaram que desde o início da tragédia o número de fake news cresceu 4 vezes. Pelo menos isso acompanhando até ontem. Cresceu 4 vezes. E eles identificaram 3 eixos de fake news. Eu vou falar rapidamente aqui os 3 eixos. O primeiro é: o governo nada faz. Civil salva civil. Então, muitas das mensagens têm esse eixo de acusar a inoperância do governo, o que é total fake news. A gente viu vários exemplos há pouco. O segundo eixo é: o Estado atrapalha. E aí o principal alvo é o Exército Brasileiro. É como se fosse uma revanche pelo não engajamento no golpe em 8 de janeiro. Há uma desforra, aparentemente, desses grupos em relação ao Exército Brasileiro. E o terceiro eixo é o pânico econômico, que prega a corrida aos supermercados. Um eixo que está crescendo é esse que foi apresentado há pouco sobre as crianças estarem sofrendo abusos. Então, a última conclusão, para encerrar, desse estudo é que os principais propagadores dessas fake news em relação à tragédia no Rio Grande do Sul, eles têm em comum a participação nefasta também durante a pandemia e durante o golpe, a tentativa de golpe em 8 de janeiro. São basicamente os mesmos grupos, é o que conclui a pesquisa. Marcelo. O atual governador do estado do Rio Grande do Sul, ele no primeiro mandato, 2019, operou nesse estado o maior desmonte das políticas protetivas do meio ambiente, que foram definidas em 9 anos de intensos debates com diferentes setores da sociedade, que constituiu o Código Ambiental. E isso foi demolido, isso foi completamente exaurido. Essa semana, em nota, o governo do estado alegou que estava apenas compatibilizando a política estadual com a política federal de então. A política federal de então era conduzida pelo
antiministro Ricardo Salles, que foi aquele que operou o maior desmonte da história da República Federativa do Brasil na área do clima e do meio ambiente.